A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui hoje, nossa quinta programação desse podcast. Eu vou até anotar aqui, pastor, qual que será o tema hoje, pastor? O tema será gratidão. Como foi dito na nossa chamada, que seria um podcast de celebração, de agradecimento, de gratidão por tudo que o Senhor fez, realizou em nossas vidas. Eu quero cumprimentar você que nos assiste com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que essa paz entre na sua casa, que transforme vidas, essa paz modifique histórias, que essa paz traga para você respostas em nome de Jesus. Amém? Eita glória! E não faltou motivos, né? Para nós, não faltam motivos para nós estarmos aqui e agradecendo aquele que nos proporcionou tudo isso, né, pastor? É verdade. Que nos abençoou. Se não fosse Deus, a gente não estaria aqui hoje, né? É verdade. Agradecendo. E a gente vai estar trazendo aqui, durante essa transmissão, os 4 temas anteriores, né? Porque muitos homens de Deus passaram por aqui, né, pastor? Já sinto saudades. Já. O projeto era juntar todo mundo, mas como é fim de ano, eles tiveram seus contratempos, mas a gente vai fazer, hein? Em nome de Jesus. Assim que começar de novo as gravações, a gente vai juntar todo mundo que passou aqui pelo podcast. Vamos fazer um bancadão aqui, vamos conversar sobre a palavra de Deus. Eu sei que vai ser algo forte também. Será forte, algo lindo, né? Quando a pessoa, o grupo, eles se juntam com um só propósito, né? O Espírito Santo se manifesta, é algo sobrenatural, né? Só quem está aqui para poder sentir. É verdade. O clima muda, o ambiente muda. Quando o Senhor que nos trouxe para essa maravilha se faz presente. Sem Ele, isso não estaria acontecendo. Verdade. Então, por isso, nós vamos começar com uma oração. Amém. Vamos orar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, da maneira que Ele tem agido. Eu sei que vai ser algo tremendo, vai ser algo forte. Senhor Deus, nós agradecemos, Pai amado, por tudo que o Senhor tem feito, da maneira que o Senhor tem agido, pela direção que o Senhor tem, Pai amado, nos dado, Pai. Sem o Senhor, eu acredito que nada disso aconteceria, Pai. Em nome de Jesus, nos abençoa nessa jornada. Recebe, Pai amado, em nome de Jesus, esse programa como um culto ao Senhor, como uma adoração direta ao Senhor, porque é o que nós vamos fazer aqui. Estamos falando da Tua palavra, vamos falar de Jesus, nosso Salvador, e de tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, Pai. Então recebe, Pai amado, em nome de Jesus, neste momento. Recebe, Pai amado, a nossa adoração, em nome de Jesus. Oh, glória. Amém. Aleluia. Aleluia. Quando a gente fala que as pessoas se reúnem num só propósito, né, pastor? Não é só nós aqui. Você que vai assistir essa live, você compartilhe, né? Compartilhe com sua família, com seus amigos, aquele que você ama, né? O pastor foi feliz na chamada ali, ele falou sobre isso, né? A quem você ama? Porque através das redes sociais hoje, né, pode alcançar muitas almas, né, pastor? É a ferramenta ao qual nós temos para que o evangelho se propague. Na minha época eu não tinha tanta facilidade, mas eu tive a sorte de conhecer pessoas que conheceram Jesus e me apresentaram Ele. E esse mesmo Jesus mudou a minha vida, mudou a minha história. Hoje, pela misericórdia, eu sou pastor na igreja Casa de Oração das Alianças, casado com a pastora Michele, que também é uma mulher de Deus. Eu tenho 2 filhas, Amanda e Ana Caroline, 2 mulheres abençoadas, ungidas em nome de Jesus. Então foi através de Jesus que isso foi proporcionado à minha vida. Eu creio que da mesma forma para o nosso amado Tiago. Não, com certeza. O que Deus tem feito na minha família, né? Minha esposa Lara, meu filho Davi, é algo sobrenatural, né? Eu gosto de falar essa palavra porque quando a gente está ali
conectado ao Espírito Santo, a gente vive o sobrenatural. É verdade. Né? Então, eu não tenho assim, como agradecer o tanto que Deus fez. Né? E ontem, naquele culto ali maravilhoso, o pastor até falou que a gente está num período, né, num mês que é o pior do ano. Né? Porque assim, se a gente for isso analisando espiritualmente, né, pastor? Isso. Se a gente for para a parte carnal, tu vai falar, mas é bom porque eu estou festando, eu estou ali com família, só que a gente não pode esquecer do principal. E né? quando acabar a festa? Quando acabar a festa, né? Aí a consciência vem. É terrível, Varão. Porque a consequência vem. Exatamente. E eu imagino Deus ali, né, querendo aquela intimidade, né? Eu vejo ali no grupo ali que a pastora mandando ali, sempre cobrando ali, ó, não esquece, vai orar, vai ler um versículo. Por quê? Porque sabe, é uma preocupação, né? É algo, se torna algo natural, porque a carne ela pede isso, né, pastor? É mês de festa, né? Então assim, a carne pede isso. É forte o que você está falando e traz até a mente a respeito das propostas ao qual o mundo tem feito. Sim. Aí eu te pergunto, aonde nós estamos nos apegando? Aonde que nós estamos depositando a nossa fé? Que vai ser o primeiro tema que nós vamos conversar. Sim. Aonde? Será que a nossa fé está num patamar raso? Que qualquer barulhinho estranho, diferente, me arrasta? Será que a minha fé está nos joelhos, na coxa, ou está batendo no peito? Onde que está a minha fé hoje? Porque, infelizmente, muitos servos de Deus chegam nessa época, se ilude e acaba perdendo o caminho. Sim. E é algo assim tão natural que, se a gente não tomar cuidado, a gente se desvia do caminho de Deus, né? E quando a gente acordar, porque é um período que a pessoa dorme. Quando a pessoa acordar, aí já vem para os pés do Senhor. Ah, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por que está faltando, não estou conseguindo pagar as contas? Porque, né? Você falando, eu me lembro de Nabote e a vinha, e Acabe querendo aquilo que ele tinha ganhado como herança. O que tem de crente hoje trocando por facilidades. A Bíblia fala que Nabote tentou de várias maneiras obter aquela vinha, até oferecer uma vinha melhor. Aí eu escutando um pregador esses dias, ele falou assim, mas se a vinha era melhor, por que ele queria de Nabote? Se o mundo que está aí para todo mundo é aprazível, no que vai acabar? O meu objetivo é o céu, varão. Certeza. Meu objetivo é o céu. E quem eu puder arrastar comigo nessa jornada, eu vou arrastar. E o que a pastora faz no decorrer dos dias é propagar o evangelho dessa maneira. Ela vai para os grupos, vai para o Facebook. Toda terça-feira ela grava o programa dela, que é as lives, com mensagens poderosas. E aí a gente foi chamado para isso, varão. Para apresentar esse povo que ainda tem esperança, que ainda tem uma saída. Que o mundo oferece é prazeroso? É, mas é passageiro. Agora, o que o Senhor tem para as nossas vidas é eterno. Aí vai de você que está nos assistindo. Você quer o que passa, o que se torna eterno na sua vida. Eu prefiro o que se torna eterno. E para a gente entrar aqui, né, fazer uma retrospectiva, né, dessa programação, dos podcasts que teve, a gente foi feliz de ter o primeiro convidado nosso aqui, né, foi o nosso irmão Christopher, ter participado.
acredito que ele vai estar assistindo essa live também, vai lembrar do tema fé, né, pastor? O tema fé ali. E pra gente entrar aqui o que foi falado, eu puxei aqui, eu achei interessante, né? Fé. Aqui fala que, pra você ver, é um crédito atribuído a um documento através do qual se afirma um acordo, né? Ali, se não me engano, é Hebreus que vai falar, né? Que a fé é a certeza daquilo que se espera e as provas das coisas que não se veem, né? E se torna um elemento indispensável para quem deseja viver para Deus, né? A fé, como você já declarou, que é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. Eu tô com uma versão NVI que vai falar a respeito disso. Ora, a fé é a certeza daquilo que se espera. A gente até faz um parênteses a respeito disso. O crente hoje está vivendo num patamar que o esperar não está sendo possível mais. É o tal de querer com urgência. E ontem eu falei a respeito disso, que a forma que Deus trabalha é diferente da nossa. Mas nós temos que crer. Nesse mesmo capítulo, no livro de Hebreus 11, no verso 6, vai dizer assim que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aquele que o busca. A fé. Nos evangelhos vai falar a respeito da fé comparada com um grão de mostarda. E por muito tempo eu preguei que a nossa fé tinha que ser do tamanho de um grão de mostarda. Até eu me deparar com um texto que vai dizer que não é o tamanho, mas sim a potência que tem um grão de mostarda. Se a nossa fé tiver a força do grão de mostarda, que é um grão duro, porém quando ele implode, quando ele... eu sou de São Paulo, eu sou... Vamos dizer assim, sou barriga verde, nasci na selva de pedra, então esse negócio de lavoura para mim é coisa nova. Como que é a palavra certa quando a semente é lançada na terra, ela... Germina. A pastora me ajudou agora. Germina e cresce, ela se torna uma árvore estrondosa. Então a minha fé ela tem que ser semelhante a essa semente que é tão pequena, mas quando ela germina, ela se torna algo grande. Como que está a sua fé hoje? E na pregação ontem, lembrando da pregação do pastor ontem, o pastor acabou de falar, né, que a forma de Deus trabalhar é outra, né, é diferente. E quando a gente precisa de algo e Deus fala pra gente ter fé, se a gente não recebeu aquilo que a gente está esperando, se é uma cura, ou é algo material, ou algo espiritual, o pastor falou ontem na pregação e ficou marcado. É que Deus está nos preparando para receber, né? A Bíblia fala a respeito de uma mulher que ela há 12 anos sofria com uma enfermidade terrível. Ela sofria com hemorragia. E a Bíblia fala que ela gastou todo o seu dinheiro, gastou tudo que tinha. Ela soube que Jesus Cristo passaria perto da onde ela estava. E ela vai dizer assim: se eu simplesmente tocar nas vestes de Jesus, eu não quero falar com ele, eu não quero, sabe, me amostrar para ele, não, eu quero tocar simplesmente. Olha o tamanho da fé dessa mulher. Algo que é inexplicável. Que a cultura judaica vai dizer que essa mulher era impossibilitada de estar entre a comunidade. Ela é tida como impura. Ao ponto de, se ela fosse detectada no meio do povo, era perigoso ela ser apedrejada. Mas ela depositou a fé dela em Jesus.
Ao ponto de Jesus Cristo faz assim, ó, vai, filha, a tua fé te curou. Então a fé cura, varão. A fé salva. A Bíblia vai falar a respeito também de Bartimeu. Que o nome dele não é relatado na Bíblia. Bart é filho e Timeu era o pai desse homem. A Bíblia não fala exatamente a idade dele, mas fala que ele era cego. E estava todo dia em Jericó, assentado no caminho, pedindo esmolas, até ouvir aquela passeata chegando. E eu creio que ele começou a perguntar: o que está acontecendo? E chegou aos ouvidos dele, porque ele era cego, não era surdo. E ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Algo que me chamou a atenção, eu escutei isso de um amigo meu, o apóstolo Ricardo, algo que é forte. Tem muito crente que ainda é cego espiritualmente. Vai aonde Jesus está, porque sabe que Jesus faz milagre, que Jesus revela, que Jesus cura. Mas só que não enxergou ainda a majestade de Jesus agir. Ao contrário desse cego que ouviu falar e com seus olhos espirituais falou assim: essa é minha cura. Esse homem, ele vai me curar. Ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos tentaram parar. O interessante do texto é isso, que muitas das vezes, quando você tem a sua visão aberta, vai ofuscar muitas visões de pessoas que não têm a visão aberta, que estão ali só por causa do movimento, estão ali só por causa do que está acontecendo, não por causa daquele que pode fazer todas as coisas. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, ele reparou a multidão, mandou que trouxessem até ele. Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Ele falou assim: eu quero ver. Automaticamente os olhos desse homem se abriram. Jesus falou assim: vai, a tua fé te curou. Fé que cura, fé que abre os olhos do cego, fé que cura a lepra, que tira todo o empecilho, tira todo o pecado, fé que interrompe uma enfermidade mortal, fé que levanta um morto do sepulcro, fé. Fé. E um crente sem fé, para mim, não é crente. É forte. É forte. E esse foi o primeiro tema do nosso podcast. Primeiro tema. Algo que vamos dizer assim, que balançou muito com a gente. E nos fez crescer. Depois, se der tempo, eu vou estar contando meu testemunho. E meu testemunho, assim, é algo tão incrível que nós aqui, desde o começo, né, que a gente estava com aquele projeto, já tem, acho que se não me engano, tem 1 ano já, né, pastor? Né, um pouquinho mais. Né, com os projetos. E meu testemunho, Deus, por isso que eu falo, as coisas de Deus é perfeita. Por quê? O meu testemunho, ele passa por todos os temas, até esse de hoje. Eu vou estar contando um pouquinho depois, mas resumindo aqui, para a gente falar do segundo tema, né? Resumindo, fé. Eu vou deixar essa pergunta que o pastor falou. Jesus perguntando: o que queres que eu te faça? Para você, pastor, é só um resumo. Fé. Eu vou no texto, varão. Vou no texto. Que vai dizer que aqui no capítulo 11 de Hebreus, tá? No versículo de número 3, vai dizer assim, ó: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Vou ler de novo porque é muito forte esse texto. Hebreus 11, verso 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Forte demais. Foi do nada.
Foi do nada. Vamos estar mudando aqui pro segundo, porque senão ela vai fazer a vigília aqui hoje. Eu topo. Mas vamos lá. O segundo tema, né, o segundo podcast, a segunda programação aqui, a gente convidou também o nosso irmão missionário Júnior, né? Hoje tá viajando, saudade dele, fazendo falta para nós. E foi sobre o tempo, né? E o que aquilo, né? O que aquele tema trouxe para nós, né, pastor? O que nos faz lembrar? Aqui, eu até coloquei aqui, né? O tempo. Quando a gente fala tempo, a gente está mencionando assim, tempo com Deus, né? Que é um momento de adoração. Às vezes a gente está dormindo, Deus está lá 3 horas da madrugada. Ei, cadê o tempo para mim, né? E é algo tão gostoso, porque que dia que foi? Hoje é sábado, acho que foi na quinta-feira. Eu estava em casa, era 4 horas da manhã. O Espírito Santo me incomodou para orar, né? Até orei pela vida dos pastores, mais alguns irmãos ali. E a gente pensa, mas se eu for levantar 4 horas da manhã, depois eu tenho que acordar 6 horas, eu vou ficar cansado. Foi o melhor dia da minha vida. Oh, assim, você não sente, né? Você fala, mas eu vou, se eu acordar esse horário, depois eu não vou conseguir trabalhar, não vou conseguir fazer minhas tarefas. Não, o Espírito Santo cuida. E eu tive essa experiência, estou tendo essa experiência. E realmente, sim, quando você pega um tempo com Deus para orar, que sem reclamar, sem pedir, somente agradecer e ouvir, né? Ouvir a Deus. O nosso dia com certeza vai ser diferente. E nesse tema, né, sobre o tempo, o pastor tinha mencionado sobre o tempo Kairos. Explica para nós, não, pastor? Deixa eu ver se eu lembro. O tempo oportuno, né? O tempo oportuno de Deus. Antes de chegar no Kairos, eu quero falar a respeito do tempo. Como o tempo é para nós. Seria passado, presente e futuro. É o resumo do tempo. Para nós hoje, 24 horas foi o que é determinado. Durante, vamos dizer assim, que durante 12 horas o Sol ilumina a Terra. Durante as outras 12 horas a Lua ilumina a Terra. E o que nós estamos fazendo com esse tempo? Muitas vezes nós perdemos com coisas tão vãs, né? Você falando a respeito de período de oração, vem uma canção do abençoado, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas eu vou falar aqui. A canção fala assim, fecha a porta do seu quarto e ora. Buscar intimidade com Deus, e tempo tem tudo a ver com isso. No livro de Eclesiastes vai dizer que para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Esse versículo ele resume o que nós precisamos entender a respeito disso, de ter um tempo com Deus. Deus, quando Ele faz a criação, cria céu, terra, os animais, o jardim, cria o homem, a palavra relata que toda tarde, toda tarde, Deus visitava Adão. Toda tarde, Deus tinha um tempo para estar com Adão. Não é que Deus perdeu. O homem, através de Adão, se perdeu a respeito disso. Antigamente, Deus ia ter um encontro
com Adão. Hoje, por causa do pecado, nós temos que buscar Deus, buscar a presença de Deus. E isso que é o interessante, é usar Kairos, o tempo oportuno de Deus. E qual tem sido esse tempo nas nossas vidas hoje? Hoje, os nossos cultos são duas vezes a semana. E muitas vezes as pessoas não têm tempo para ir cultuar a Deus. Aí eu pergunto, onde que estão gastando? Aonde que está sendo gasto isso? Você tem tempo? É uma pergunta que eu quero deixar para você. Você tem tempo? Jesus, ele disse que não foi revelada a hora, revelado o dia, mas ele vem. E ele vem buscar uma igreja que se santificou, que ganhou tempo buscando a Deus. Ganhou tempo lendo as Escrituras, se encarregando de propagar o Evangelho. Você tem tempo? Forte isso. E também, pastor, é algo de se lembrar. Às vezes nós estamos passando por situações até mesmo de desemprego. O pastor falando, né, sobre trabalho. E a gente vai ali, jejua, busca de madrugada, Deus abre a porta de emprego, né, tal, e aí Deus abre a porta. E quando a gente está trabalhando ali, né, para o homem e tudo, a gente faz de tudo para estar cumprindo ali a carga, né, aquela carga horária. Se esforça. E a gente tem aquela preocupação, nossa, se eu atrasar, se eu faltar, vai ser descontado ali. Eu vou levar uma suspensão, vou levar uma advertência. A gente tem essa preocupação. Agora, por que Deus, ele está acima de todos, acima de tudo? A gente começa a deixar Deus de lado, será que é porque assim, Deus, ele é Deus, Deus é amor, então ele vai entender a nossa situação, né? Eu acredito que isso se torna um pouco de ingratidão, né? E aqui, ó, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, ele já é um resumo do que significa ali o tempo Kairos, né? Ele vai falar aqui, ó: eu o ouvi no tempo favorável e eu sorri no dia da salvação. Digo que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Então, o tempo é agora. Favorável. Mas as pessoas, elas até procuram esse tempo favorável, mas só que elas não querem, vamos dizer assim, entre aspas, gastar esse tempo. Então precisa de ter um pouquinho mais de objetividade, ou a palavra certa seria compromisso com Deus. Para que esse tempo, eu falo para os irmãos que a gente aprende a administrar ele. Sim. E se é o tempo favorável, Kairos, é o momento da gente voltar para Jesus. Sim. Voltar às nossas essências. É o momento. É o tempo de voltar. E só para deixar claro, quero que os irmãos entendam que quando a gente fala, né, sobre o tempo, não está falando assim, eu devo largar o serviço, eu devo largar. Não. É a gente saber administrar, né? É saber administrar o tempo que Deus nos deu. A gente vai ter o tempo ali de trabalhar, vai ter o tempo de se divertir, vai ter o tempo do lazer, mas e o tempo para Deus? A gente também tem que saber, né? Prioridade. A palavra que cabe nesse nosso diálogo agora você tem tempo? Então arruma um tempo.
Porque se você não arrumar tempo, você vai perder tempo. Exato. É forte, é forte. Esses temas aí, vamos dizer assim, que bagunçou muito. Porque até o momento a gente descobre que é preciso ter esse tempo com Deus. Mas o ser humano em si, ele precisa de muitas respostas. As questões são muitas que surgem. E se não temos tempo hábil, ou não temos tempo para estar buscando essas respostas da parte de Deus, a gente não consegue se encontrar, a gente se perde. Entenda você, que nem já foi dito aqui, você não vai se tornar um religioso. Não. Você vai entender que quando a prioridade da sua vida é Deus, você arruma tempo para Ele. Eu estava escutando um testemunho de um pastor que ele ia pregar na cidade no interior em tempo de plantação. Então muitas vezes os membros da igreja ficavam 6 meses sem ir para a igreja, porque estavam trabalhando. Mas quando acabava a safra e eles voltavam para suas casas, eles queriam recuperar o tempo perdido. Então o culto acabava no domingo, eles já procuravam um pastor perguntando: pastor, tem o que amanhã? Pastor, vamos vir para a igreja orar? Pastor, tem o que na terça-feira? Pastor, vamos fazer uma tarde da bênção? A diferença da pessoa aqui que está sedento por Deus, que quer aproveitar todos os minutos, os segundos perto de Deus. Estivemos há uns 6, 7 anos atrás, lá em Miranda, no Pantanal, junto com os índios cultuando a Deus. Sabe quanto tempo é de culto lá? 4 horas. 4 horas. Vou falar assim, aqui no Brasil, né? Fala Brasil. Dá 1 hora de culto, o povo já tá olhando o relógio. 1h30, o povo já tá querendo ir embora já. É a pressa de sair da presença de Deus. Porque muitas das vezes a pessoa só vai procurar a presença de Deus na igreja. No seu cotidiano não tem mais isso. Não tem tempo para isso. Você entendeu? E é tipo assim, lá é o seguinte: ou você é ou você não é. Porque você vai para oração, você vai para consagração, é jejum, é palavra, é mistério de Deus, um povo pentecostal cheio do poder. Então é um culto muito avivado. Porque nós temos que ser diferentes. E é algo tão forte que eu vou estar falando aqui sobre o tema, já passando para o terceiro tema, que fala sobre adoração, aonde nosso irmão Diácono Everson teve presente aqui, né? Que falando e comentando, contou testemunho forte. O nosso irmão missionário Júnior contou testemunho também forte aqui, né? E pegando um gatilho, né? Tempo para adoração é o tempo que a gente está vivendo hoje. Hoje eu vejo, como eu trabalho, às vezes estou viajando bastante, eu vejo o pessoal comentando muito, preocupados com o que está acontecendo. Mas será que é verdade isso? Será que é verdade aquilo? Será que vai acontecer? Se você olha nas redes sociais, é evidente, falando sobre o que vai acontecer aqui, né? Então assim, é crente preocupado com isso, né? E sendo que a Bíblia ali nos revela tudo, né, pastor? Tá tudo ali. Eu acredito assim, os crentes eles têm que estar alegres, porque sabe que quanto mais acontecem os sinais, está próximo a vinda do Senhor. Eu só quero voltar só um pouquinho só. A palavra vai dizer que nós temos que ver o hoje. Porque amanhã não nos pertence. Exato. E eu disse nessa live que amanhã ainda não existe para nós. Forte. Então, se não existe amanhã, eu não vou deixar para adorar amanhã, eu vou adorar hoje. Isso é interessante demais. Eu vou adorar hoje. Aí nós entramos nesses termos que são muito fortes, que tudo tem a ver: fé, tempo, adoração. E nós temos, prestado um culto tão vazio para Deus.
E achamos porque Ele é Deus, Ele vai aceitar qualquer coisa. Entenda que Ele, por amor, nos deu o seu melhor, Jesus. Então por que eu vou dar qualquer coisa para Ele? Os irmãos entendam que os temas, se você for ver, eles são casados. Ligados. Então assim, né? O tempo de adorar é agora, né? A gente não pode pensar, falar assim, eu não vou adorar hoje porque eu tô cansado, amanhã eu adoro. O pastor acabou de falar. O tempo amanhã não existe. Não existe ainda, né? Agora são aqui 21 horas e 48 minutos. Esse 21 e 49 não existe ainda. Não. Até chegar ele, né? Até chegar. Mas é tão interessante isso aí, porque a gente ela tem que trabalhar o agora, né? É o hoje, o agora. Porque a gente tem que sempre estar ali pedindo perdão, se consertando. Eu vou buscar um tema aqui, vai falando aí que vai falar a respeito disso. Buscando misericórdia a Deus, sem se preocupar no amanhã, porque o amanhã não pertence a nós, né? E às vezes a gente fica preocupado, mas será que amanhã tem um boleto que vai vencer? O ano que vem, será que vai ser assim? Né? Fica preocupado. Aí que entra, né? A fé, o tempo e a adoração. Então assim, é um ligado ao outro. Se eu não me engano, Tiago 4. Tiago 4,13. Só para a gente entrar no tema adoração. Para que a gente comentou agora, tá ligado um tema no outro. Sim. Não foi proposital, foi direcionado por Deus. Sim. Vai dizer assim, no livro de Tiago, capítulo 4, verso 3, vai dizer assim: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos ali um ano, ali faremos negócios e ganharemos dinheiro. No 14 vai dizer assim: vocês nem sabem o que lhe acontecerá amanhã. Que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Tiago, quando escreve isso aqui, ele, nos dá um tapa na cara. Para que fazer amanhã o que se deve fazer hoje? Nós estamos em festa, nós poderíamos estar gravando essa live só ano que vem, de férias. Tirar férias. Não, mas nós temos que aproveitar todas as oportunidades para adorar a Deus. Pastor, isso se torna algo tão sério. Se as pessoas elas parassem para analisar e tivesse assim essa visão de ver o quão é sério o negócio que a gente está falando, né? Esse sistema. Igual o pastor falou assim, a pessoa que... Vamos falar nós, né? Vamos falar nós que a gente tem que se colocar também. Corta para o nosso lado. Nós, se nós não temos fé, nós não somos crentes. Se nós não temos tempo para adorar a Deus, nós não somos crentes. Aqui em João 4:24 vai falar que Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Fora disso aqui, nós está fora. Fora desse versículo, nós está fora dos caminhos de Deus. Não, real. Ele está procurando verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. Entendeu? Mas o que nos torna verdadeiros adoradores? É pegar um microfone, é pegar um instrumento, é cantar hinos. O povo hoje limita muito a adoração a respeito dos louvores, algo que não tem nada a ver. A adoração, ela tem outros caminhos. Sim. Nós estamos adorando Ele agora, falando dEle. Nós adoramos ao Senhor quando nós ofertamos, dizimamos. Nós adoramos ao Senhor quando nós escutamos o pregador falar dEle. Nós adoramos ao Senhor quando nós estamos prostrados de joelho, pedindo a misericórdia dEle. Nós adoramos ao Senhor quando nós falamos de Jesus para as pessoas que precisam ouvir. Aquelas pessoas também que tá lá na igreja, tá varrendo, tá limpando a igreja ali, tá adorando a Deus. Adora. Eles são levitas, tá? São levitas. Esse negócio de pessoa canta, toca instrumento, canta bem, é levita? Não é levita.
Levita Ou é músico ou é cantor. é quem serve, né? Levita é o que ajuda o pastor. É o que abre o templo, é o que limpa. Levita é aquele que lembra de levar água ao pastor, esse é levita. Eu ouvi uma mensagem uma vez que fala sobre isso, que quem é levita, ela canta. E a pessoa que só canta não é levita. O levita ele tem que cantar, tem que tocar, tem que ser ela pastor, serve, né? tem que ser estar disponível. Nós levitamos muito, ou melhor, interpretamos mal. A adoração ela vai longe, ela vai além de tudo isso que a gente pensa. Quando você sauda o irmão com a paz do Senhor, você está adorando ele. Isso, sabe, não leva a gente muito além. Adoração é um tema que dá para uns 4 ou 5 programas. Sim. Porque é ilimitado. E é tudo ligado mesmo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando eu tenho fé, eu adoro a Deus. E se a gente for analisar todo o sistema que a gente falou aqui, né? Será que a fé que a gente tem, né? Será o tempo que a gente está tirando para Deus? Será o que nós está adorando está sendo suficiente para lembrar pelo menos da morte de Jesus? Que aqui já entra no quarto tema que a gente teve, né? Que o convidado foi o pastor Ezra, que a gente comentou que o tema fim. A gente até precisa chamar ele de novo, porque o programa não ficou muito legal por causa da gravação, da chuva, qualidade, tava chovendo da muito. Chuva, sem internet. Precisa chamar ele de novo, mas o tema foi fortíssimo. Foi Fortíssimo. Foi. Eu peguei um texto aqui, né? Foram dados, né, vários textos. Eu peguei um texto aqui, que está no Evangelho segundo João, capítulo 19. Que vai falar a respeito de todo o processo que ele passou antes de ser crucificado. Ou melhor, uma parte do processo. Vai falar assim: os soldados teceram uma coroa de espinhos e puseram sobre a cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura. E chegando-se a ele, diziam: salve-se, Rei dos Judeus. E batiam no rosto dele. É um texto que ele mexe comigo, porque imaginar o que ele passou era para mim, para você ter passado. Mas a Bíblia se revela dizendo que ele foi como um cordeiro. E até forte, eu estava comentando com o meu sobrinho esses dias, um podcast eu escutei também. O porquê Jesus Cristo ele foi colocado numa manjedoura, separado. Quando um cordeiro nascia e ele não tinha mancha, não era defeituoso, ele era colocado à parte numa manjedoura para não se sujar, para não se contaminar. Jesus nasce e é colocado numa manjedoura, ali se mostrando o Cordeiro de Deus. Eu achei isso fabuloso. O irmão que falou isso no podcast, ele foi muito feliz em trazer essa revelação muito forte. Já mostra desde o princípio. Do princípio o que surgiria. O que aconteceria a respeito de algo tão sublime. Ao ler o texto agora, o que ele... Isso aqui... já estava para ser crucificado, para ser colocado na cruz. O pastor Esdras, ele falou algo que eu fiquei martelando comigo. Uma cruz que não era para ele. Uma cruz que era para Barrabás. Que foi confeccionada para Barrabás. E o porte físico de Barrabás era diferente do físico de Jesus. E ele disse isso, eu guardei comigo, que quando pregaram a mão de Jesus Cristo num lado, esticaram o corpo dele até chegar no outro furo, porque o furo não era feito na hora, porque a madeira é uma madeira muito dura, muito rígida. Então era confeccionado os furos antes. A dor,
com aquela coroa cravada, os açoites nas costas, meu Deus do céu. Isso era para nós hoje ter sentido isso. E imaginar que ali foi o começo, não foi o fim. Foi o começo, para que hoje nós tivéssemos a esperança. Essa é a minha base, sabia, varão? Hoje eu sirvo Jesus por entender que o amor de Deus por nossas vidas foi tão grande que Jesus Cristo passou por tudo isso no meu lugar. Eu sendo pobre, miserável e pecador, Ele passou por mim, para que eu não sofresse isso. Ele foi levado à cruz, ao abatedouro, sem abrir a boca. Ao contrário, ainda sofrendo tudo isso, ele vira olha para o céu e fala assim: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que estão fazendo. Olha só que coisa interessante. Será que um Deus desse não deve ser adorado? Será que um Deus desse não tem que ter um tempo privilegiado nas nossas vidas para poder... Será que esse Deus não precisa... Eu não preciso ter tanta fé nele? Será? Aqui voltando aqui um pouquinho em João 15:13 vai falar: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. 15:13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Aí a gente pode até deixar uma pergunta: você que está assistindo essa live, você tinha coragem de deixar a sua vida pelo seu amigo? Né? De entregar a sua vida ali? Hoje nós vivemos num tempo tão materialista que se uma pessoa passar por você e você tiver jogado, ela não ajuda. E ainda sai falando de você ainda. Sim. Olha lá, irmão. Você viu? Tá pecando, tá em pecado. Por isso tá sofrendo tudo isso que tá sofrendo. O que falta é o amor, varão. Um amor que não vai ser superior a esse que Deus teve por nossas vidas nunca. Porque ninguém tem coragem de fazer o que Ele fez por nós. Abraão levou Isaac até o monte. Levantou o cutelo para sacrificá-lo. Deus bradou do alto e disse: homem, não faça isso. Obediência. E interessante que as orações que Jesus Cristo fez nos seus últimos dias, antes de ser crucificado, isso me chamou a atenção. Falou assim: Pai, afasta de mim esse cálice. Não permite que eu passe por esse sofrimento. Porém, seja feita a tua vontade, não a minha. Cara, eu fico me perguntando: as pessoas, será que precisam de um sinal maior ainda? É um tema que... Um tema não, é uma verdade, né? Que é uma experiência que dava para fazer, que o pastor comentou no culto ontem, de a gente pegar aquele cantinho, né? Puxar uma cadeira, convidar ali o Senhor ali: Senhor, sente-se aqui. Começar talvez a fazer perguntas ali: mas Senhor, será... Por que o Senhor passou tudo isso por mim? E eu acredito que a pessoa ali, ela vai começar a sentir o Espírito Santo, ela vai chorar, que vai nem chorar. Eu creio que o ambiente ele dá uma mudada, não que a gente Vai chorar. Tá chamando de tristeza, mas sim do privilégio que o Senhor nos proporcionou. Sim. O Senhor nos proporcionou um privilégio tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que a gente não mensura, a gente não consegue entender o porquê Ele fez isso por nós. Você começa a imaginar assim, eu já falando, já que os olhos começam a encher de lágrimas, né? Mas por que você começa a pensar tudo que Jesus passou na cruz, né? O caminho antes que foi até chegar na cruz. E será o que eu estou fazendo hoje? O que eu estou fazendo hoje, né?
O livro de Mateus, capítulo 16, verso 24. Jesus já dava todo um exemplo aos seus discípulos. Vai dizer assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Eu já quero fazer um parênteses aí que é muito interessante. O negar a si mesmo hoje tem sido algo, e algumas pessoas, ou para algumas pessoas, deve ser uma ofensa. Uma facada. Mas Jesus iria falar isso: ó, negue a si mesmo. Se dispa, se dispa não é a palavra certa, se despe, como que é? Tire a sua roupa, vamos dizer assim. Eu não vou saber direito. Mas quando fala a respeito de roupa, é aquilo que está cobrindo o seu exterior. Porque muitas vezes o que é muito forte isso. As pessoas hoje estão vestindo vestes para mostrar aquilo que não são. Ao contrário de Jesus Cristo sendo Deus, ele não quis usurpar. Mas sim passou por tudo que era para nós ter passado. E quando ele chega e fala assim: olha, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus não estava falando realmente para eles pegar uma cruz de madeira, ao qual Jesus Cristo carregou, mas sim entender que a cruz hoje é um chamado. Você tem um chamado, varão. Então põe o seu chamado para andar, coloque ele na sua mochila, leve ele com você. Pessoas precisam ouvir você. Precisam ouvir. Aí que... E às vezes as pessoas que vai assistir essa live, ela tá a ponto de desistir. A ponto de desistir. E o que o Espírito Santo fala hoje? Ele fala assim: feche seus olhos, veja o que você está passando, que você está querendo desistir, se é maior que Jesus passou naquela cruz, né? É momento de a gente fechar os olhos, assim, imaginar que Deus, né, Jesus ali com os braços abertos, pregado naquela cruz, talvez falando assim: ó, eu estou passando por você, né? O meu nome, Tiago. Eu falo: Tiago, eu estou passando tudo isso por você, né? Jesus ali sem reclamar, sem murmurar, e falou assim: ó, e ali era humano, né, pastor? Tava sentindo dor e eu tô aqui sentindo essa dor aqui por você, né? E o que Deus espera de nós? Adoração. Tempo com Ele. Oh, glória. Né? Eu sinto ele estar presente aqui com a gente, varão. Fé, acreditar. Deus fala assim: acredita em mim, né? Acredita em mim que eu vou fazer, né? Eu vou transformar, eu vou realizar. Só confie, né? Quando Deus começa a falar assim: eu vou... você tá passando por essa dificuldade, você está preocupado, né? Confie, porque eu falo sem medo de errar, né? Tudo isso que a gente está passando aqui hoje não vai superar o que Jesus passou naquela cruz ali. Jamais. Por isso que ele foi ao extremo, varão. Ele saiu do seu patamar mais alto e se fez pecador como nós. Ele não pecou. Jesus não pecou. Ele é o Cordeiro imaculado que foi imaculado por nós. Foi entregue por nós. Foi sacrificado por nós. Mas o que ele se fez carne, em santidade, nos mostrou muita coisa. Sim. E está registrado isso. E muitas das pessoas não entendem isso porque não tem o costume de ler a Bíblia. Né? E é tudo um conjunto, varão. É tudo um conjunto.
Não adianta, vou fazer 40 dias de jejum. Não, o seu corpo não aguenta, o seu físico não aguenta, a sua mente não aguenta. Entendeu? Eu vou andar sobre as águas. Não, varão, isso não é para você. Isso é para quem criou. Quem criou já sabe já como fazer, né? Nós temos que ser sim imitador de Jesus, nos seus atos, no amor, na compreensão, na bondade, pregando o que é certo, levando o evangelho às pessoas que precisam. Nós temos que ser imitador de Jesus. E o que é mais doído é isso, quando ele fala assim, ó, nega a si mesmo. Nega a si mesmo. E é algo assim, tão simples, né? Simples assim. Porque ele nos dá assim a oportunidade de escolha. Deus pede, né? Negue-se mesmo. Renúncia, né? Renuncie. Se você quer me seguir, ele fala, se você quer, né, me seguir, você deve fazer isso, isso e isso. Mas se você não quer, aí fica a critério. Deus não nos obriga. Isso é forte. Eu não me tornei cristão evangélico porque o Senhor me forçou. Eu me tornei cristão evangélico porque um dia eu escutei a verdade. E a verdade me libertou. A verdade é Jesus. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. João 1 vai dizer isso. Eu escutei, guardei e entendi que Ele é o caminho que nos leva a Deus. Jesus. Não é por força e por violência, não é. Jesus, Ele deixava a mensagem. E quando Ele vai falar mais uma vez aqui, ó, Marcos capítulo 16, verso 24, Jesus então disse aos discípulos, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aonde começa tudo? Tivemos o prazer de fazer um batismo no domingo passado, onde eu vi a misericórdia de Deus, a bondade de Deus para conosco, que fizemos esse batismo. Foi forte. Entender que a pessoa, quando ela toma essa decisão, é algo que é transformador. Ela vai tomar a cruz dela para seguir Jesus. É forte demais. Esses 4 temas, varão, foram temas que nos alavanca, nos leva além. Agora dá para nós entender aonde nós vai chegar nesse podcast de hoje. A celebração. Porque tudo que a gente mencionou aqui, né, todos os temas, já fica claro o porquê, né, do agradecimento, o porquê da celebração, né? Aqui eu quero ler aqui também, deixar um versículo, um salmo, né, na verdade. Salmo 100 vai falar aqui em celebrai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra. Servi ao Senhor com alegria e venha diante dele com cântico. E a gente comentou sobre fé, sobre o tempo com Deus, sobre a adoração a Deus, sobre o fim e o começo que foi ali, né? Sobre a cruz. E toda essa caminhada, todo esse trajeto, né, que a gente trouxe aqui, esses temas, né? E a gente repetiu cada um deles, um resumo, e Deus falou conosco de novo. Forte. Deus falou conosco de novo. Se a gente for trazer esse tema de novo, Deus vai falar conosco de novo, de uma forma diferente. Eu entendo como base isso, varão. A base para a vida cristã. Fé, tempo, adoração. Entender que o fim para nós é o começo. É forte demais isso. Até pegando isso, eu queria que agora você aproveitasse esse tempo e contasse. Dentro desses 4 temas, o que Deus fez com você? É algo muito forte, né? Que eu acredito que... Eu acho que eu não cheguei a contar tudo no meu testemunho para o pastor, para a pastora.
E desde criança eu passei por essa situação, uma doença grave, né? E que sempre escondida da minha família. Porque, tipo assim, eu sou um tipo de pessoa que eu não gosto de preocupar, né? Ainda mais, assim, quem eu amo, né? Não, eu não quero preocupar, assim, quem tá, assim, do meu lado. Então, eu, desde criança, sempre escondi isso. E ali por média dos 7 anos de idade eu comecei a jogar bola, então era muito disso. Fiquei viciado nisso, então eu jogava bola direto, eu comecei a viajar jogando e sempre escondendo. Eu sozinho ali, sofrendo desde criança, sofrendo calado, só eu e Deus. Só que naquele tempo ainda eu não sabia o trabalhar de Deus, né? Então, assim, tudo tinha um propósito, né? Tudo tinha um propósito. Eu acredito que se não fosse tudo isso que eu passei, eu não estaria aqui hoje. Talvez meu caminho era outro, né? Mas Deus foi trabalhando. Ali eu fui crescendo ali com aquela doença. E aqui já entra aqui no primeiro tema, que foi fé. Porque mesmo eu nasci no berço evangélico, né? Mesmo eu naquela época ainda não entendendo, eu sabia que ainda um dia Deus ia me curar, né? E já entra aqui nesse primeiro tema, que é a fé. Eu sempre tive fé, essa fé que Deus ia me curar. Embora eu nunca tive coragem de mostrar assim pros médicos, de falar pro meu pai, pra minha mãe, pros meus amigos ali, nunca, sempre sofrendo ali calado, né? Eu fui ficando mais velho, 14 anos, 15, e tudo isso levou esse tempo. Foi levando um tempo para me entender, e na época, quando eu tive ali por média dos 21 anos, eu acredito que foi mais cedo, eu acho que 16, 17 anos que eu comecei a tocar. Foi quando eu lembro até hoje que Deus usou uma missionária que ela me via com um instrumento na mão que parecia uma guitarra, né? Eu tinha o mesmo formato de uma guitarra, ela me via, só que eu não acreditei, porque eu nunca gostei de instrumento e não tinha assim essa vontade de tocar, não. Mas passou, aí entra no segundo, que tudo é o tempo de Deus. Passou esse tempo e chegou o tempo, né, que eu comecei ali a se interessar por isso. Comecei a aprender ali tudo, e hoje, para honra e glória do Senhor, a promessa se cumpriu, né? Eu toco ali o contrabaixo, e mesmo com essa promessa, eu vinha sofrendo com essa doença ainda, né? Vinha sofrendo com essa doença. Foi quando eu vim para Umuarama. Eu morava no estado de São Paulo, né? E chegou aqui no Umuarama, eu entrei numa empresa. Nessa empresa ainda foi aí que começou a ficar mais grave, porque eu ia trabalhar, chegava lá, me dava febre, porque eu estava com infecção e não sabia por que dava essa febre. E todo dia me dava febre, eu tinha que ir embora, eu tomava remédio, não passava, e foi indo. E eu comigo eu sabia o que era, né? Só que nunca revelei a ninguém. Ia nos médicos, os médicos perguntavam pra mim, isso aqui deve ser alguma infecção. Aí me dava soro, dava injeção, passava. Passava 1 ou 2 dias, me dava febre de novo. Foi quando eu conheci a minha esposa, a Lara. E nesse período, nessa empresa, eu fui embora para Sorocaba, São Paulo. E eu trabalhando, chegava à noite, ia dormir e vinha febre. Tremia que eu tinha que
ser socorrido urgente. E até um amigo nosso que a gente conheceu ali em Sorocaba, que ele trabalhava com a gente, ele ia ali na empresa, me pegava, eu ia até a UPA, né? A UPA de Sorocaba era bem avançada. Chegava lá, me dava a mesma coisa, mesmo remédio e para cortar a febre. Cortava a febre, passavam 1 ou 2 dias, mesma coisa. Foi quando nós voltou de Sorocaba, né? Eu saí dessa empresa, vim embora aqui para Umuarama novamente. E até que chegou um ponto que eu não consegui esconder mais, porque o negócio gravou de uma forma que eu tive que passar pela primeira cirurgia. Passei por uma cirurgia ainda sem condições, teve que ser particular, e até a minha mãe que ajudou, teve que, naquela época ainda o povo usava muito cheque, né? E aí ela deu aquele cheque ali, fiz a cirurgia, melhorou. Aí nisso que melhorou, eu tinha que ficar fazendo um tratamento, né? Só que esse tratamento era caro, era a média de, se eu não me engano, 500 a 600 reais cada sessão que eu fosse fazer. E eu tinha que fazer toda semana. Aí com isso, né, eu sabendo desse valor, e como eu falei, né, eu nunca fui de querer preocupar quem eu amo, quem está ao meu redor. Então eu comecei a esconder. O negócio começou a ficar ruim de novo. E para não ter que fazer as pessoas gastar comigo dinheiro, eu comecei a esconder. O negócio começou a ficar ruim de novo. Começou a ficar ruim, eu vi febre, vinha, o negócio agravando. E passou um período de novo, novamente, que eu não tive como esconder novamente, né? E teve que passar por outra cirurgia. Mas na época que eu passei por essa outra cirurgia, eu já tinha Unimed, então foi mais fácil. E passei para a cirurgia, mesmo fez a cirurgia, ia ter que continuar com o tratamento. E melhorava ali no começo e não continuava o tratamento e a doença voltava a se agravar novamente. Se eu não me engano, eu fiz 3 ou 4 cirurgias pelo mesmo problema, né? Até entender o que Deus queria comigo. Então tudo isso que eu passei, tudo isso que eu vinha passando, é até entender que Deus queria o tempo com Ele, né? Que já entra aqui no segundo. Então eu tinha tempo para jogar bola, eu mesmo doente, eu tinha tempo para jogar bola, tinha tempo para trabalhar, acordar de madrugada e tinha tempo para tudo. Mas para Deus, um negócio que o pastor me conheceu antes, o pastor vai saber do que eu estou falando, né? Eu estava dentro da igreja, mas estava e não estava, né? Do mesmo jeito. Então eu, né, na verdade, vivia só para status. Eu tocava aqui, tocava ali, tocava. Então, assim, por status. E nisso que Deus queria o tempo particular com Ele, né? A parte de adoração. Foi quando eu conheci os pastores aqui, ainda com com a doença ainda, né? E escondendo do povo. Até chegar um ponto que eu já não estava aguentando mais. Então, às vezes eu ficava um período lá, a Lara vinha perguntar para mim: Thiago, por que você faz tanto isso? E eu sempre escondendo: não, tá normal, né? E ela não sabia também, eu sempre escondendo da minha mãe,
E por eu ter feito a cirurgia anteriores, eles achavam que eu estava bem, né? Mas não, e sofria. Eu ia trabalhar ali na outra empresa e eu sentia tanta dor que eu ficava tudo vermelho. As pessoas chegavam e meu Tiago, por que está tudo vermelho? Não, eu estava no sol. Então eles não sabiam que a dor que eu estava sentindo ali, né? É terrível. Então assim, tenho, né, que tomar muita água. Mas se eu tomasse muita água, eu ia sofrer. E se eu não tomasse, eu ia sofrer do mesmo jeito. Então eu ficava meio naquela, eu tomo, não tomo, tomo, não tomo. Então eu acabava não tomando. E sofria. Até que chegou um dia ali, né? E nisso antes, a pastora sempre, Deus usava ela ali nas revelações, falava, ó, Deus quer você aqui assim, 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 né? Até que o pastor ainda falou, Tiago, ó, você vai fazer tal coisa, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Até que chegou um ponto eu acho que o pastor vai lembrar que eu chego no pastor e falo, pastor, se for para mim fazer isso aqui, eu não quero, né? Aí o pastor falou assim, não, Tiago, é tudo no tempo de Deus, fique em paz, né? Quem entra aqui, fica tudo no tempo de Deus, tudo tem seu tempo, fique em paz. Só que isso aí foi só me agravando, até que chegou aquele dia lá na casa do pastor que já não estava aguentando mais. Quando eu cheguei lá, o pastor teve aquela conversa comigo lá no fundo, contei pro pastor tudo que estava acontecendo. E foi quando realmente a minha família, né, a Lara ali, descobriu o que eu tinha. E nisso eu fui no médico, o médico falou assim, ó, você tem que fazer urgente de novo, fazer a cirurgia, porque senão você vai perder sua bexiga. Você está perdendo sua bexiga, tem que ser urgente. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Só que nesse tempo eu já comecei ali a tomar posição, né? Tomar posição no caminho certo. Ali, entender o que Deus estava querendo comigo. Eu comecei a entender a respeito ali da fé, do tempo com Deus. Que Deus, esse tempo é o tempo kairos, é o tempo oportuno que Deus estava querendo. Era agora, não era para amanhã, não era para na outra semana. Tiago, eu quero você agora. Foi quando eu não comecei a recusar mais as oportunidades, né? Eu acredito que a nossa vida começa a andar para trás quando nós começamos a perder as oportunidades, né? Então assim, a oportunidade que eu tenho hoje, né? Talvez pessoas que estão lá em outro país, ela está esperando por sua oportunidade e nós temos ali o privilégio, né? E a gente não faz, a gente deixa passar. Então foi aí que eu comecei a entender e não perder mais a oportunidade. Que seja, Tiago, você vai abrir o culto, né? Que a gente, por estar começando, a gente se sente seguro, mas a gente sente o alívio na hora que o pastor chega ali e fala assim, não, filho, ó, vai lá no fundo, dobra o joelho, tem aquele tempo de intimidade com Deus, porque Deus vai te encorajar e Deus vai guiar. E a pastora fala assim, não, Deus vai te usar. E realmente acontece, né? Quando a gente para de ter o foco no que está ao nosso redor e focar em Jesus, as coisas é diferente. E nisso eu falei, Jesus, mas onde que eu vou arrumar esse dinheiro? Ficava 5 mil reais, né? 5 mil reais na cirurgia ali. Meu Deus, onde que eu vou arrumar? Aí que Deus começa a nos surpreender, né? Porque quando a gente começa a entender o caminho de Deus e começa a
a ter obediência, a obedecer à voz dele, Deus prepara tudo. Então assim, para nós que trabalham assim direto e para você juntar, eu fui no médico, né, vamos supor, essa semana, já a cirurgia já é na outra semana. Então assim, é só Deus, né, para arrumar assim, né, falar assim, 5 mil reais. Onde você vai arrumar 5 mil reais? Talvez para as pessoas que estão assistindo aqui não é nada, né, mas para mim assim, 5 mil reais é muito dinheiro. Então assim, não é fácil. 5 mil reais não é assim 50, 100 reais, né, que é mais fácil. E nisso eu fiquei preocupado, falei, mas Deus, e os pastores sempre me ajudam em oração, falaram, não se preocupe, Deus vai providenciar tudo. Era isso que me tranquilizou, ter fé. Deus, se Deus está falando, então eu tenho fé, e a gente marcou essa cirurgia, deixa Deus trabalhar. Foi quando Deus usou ali a vida do meu irmão, o Misael, né? Falou, Thiago, eu vou pegar ali com o meu patrão, tal, eu vou te emprestar esse dinheiro. Depois eu vou te emprestar. Amém? Amém. Depois eu dou um jeito de pagar. Peguei esse dinheiro, fui lá, já paguei a cirurgia. Fiz a cirurgia, graças a Deus. Deu tudo certo. E depois que passou a cirurgia, né, aí já veio a preocupação, né? Então, Deus, mas como que eu vou pagar agora? Meu pai me ajudou muito também, né? Os pastores me ajudou muito também em oração. E sei que vocês falaram, né, que queria ajudar com dinheiro, mas o trabalhar de Deus usa as pessoas que Ele quer, né? Ali naquele momento ali, talvez de usar pessoas assim, que a gente menos espera, né? Então assim, eu não esperava que meu irmão ele vinha ali me ajudar nisso. Então Deus começa a nos surpreender, né? Foi quando eu falei assim, Misael, posso pagar você tantos assim por mês e tal? Não pode. Aí ele tinha comprado um negócio lá de um rapaz, que se eu não me engano era 500 ou era 700 reais. E aí ele falou assim, Thiago, faz o seguinte, eu comprei esse negócio de tal pessoa ali, você acerta lá com ele lá, e aí você não precisa me pagar nada. Então assim, foi algo que era 5 mil reais, eu paguei, se não me engano, 600 em várias vezes, então ficou bem. Aí que eu fiquei feliz, agradeci a Deus demais, que falei, meu Deus, mas como que é o trabalhar de Deus, né? Então assim, hoje eu sou grato a Deus por tudo, pelos irmãos que orou, que me ajudou. E sempre falo, né, que se a gente está passando por alguma situação, é confiar e obedecer, porque quando a gente confia e obedece a Deus, Deus nos honra. Eu lembro de uma vez quando eu comecei a frequentar ali a casa de oração Deus de Aliança, e eu tinha um emprego que, se eu não me engano, eu trabalhava em casa, né? Ganhava muito bem. E eu lembro até hoje que o pastor chegou em casa uma vez e falou, você se prepara, mas não se preocupe, que não vai te faltar nada, porque Deus quer que você depende dele. Depende deles. Nisso parece que, aos meus olhos, parece que fez isso aqui, ó. Parece que se fechou. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Como eu ganhava bem naquela época, eu tinha feito contas altas. Eu falei, Jesus, como que eu vou fazer agora? Eu não lembro qual ano que foi, mas
foi começo de ano. Eu sei que fevereiro, se o pastor pedir para mim me explicar como que eu passei aquele mês, eu não sei. Como que eu paguei as contas, eu não sei como que... Eu não lembro, na verdade, assim. Eu sei que cheguei em março e falei, meu Deus, mas como que eu passei em fevereiro? Eu não lembro de ter pago as contas. Eu não lembro como que chegou as coisas em casa. Deus foi me mandando assim. Então assim, tudo que eu vivi depois que eu comecei a tomar posição, a depender de Deus, é algo surpreendente, né? Às vezes a gente acha que consegue fazer com as próprias mãos, né? Deus na tua não. Enquanto você não depositar sua fé em mim, as coisas não vão acontecer. Quando a gente começar a acreditar, a ter fé ali, começar a ter tempo com Deus, a adorar a Deus, né? Que ali a palavra de Deus vai dizer que buscai primeiro o reino dos céus, que as demais coisas serão acrescentadas. Então é isso. Então Deus quer que nós adore Ele, porque o restante Ele cuida. Foi aquele teatro que o pastor comentou ontem. O Christopher vai roteirizar lá, fazer o roteiro para a gente poder ensaiar. E quando a gente escreve aqui no caderninho tudo que a gente tem que fazer, tudo que a gente está passando, tudo que tem que acontecer, e a gente entrega esse caderno na mão de Jesus, Jesus está no controle, Deus vai fazer. O que Deus quer? Que nós somente adore. A partir do momento que a gente toma esse caderno da mão de Jesus e entrega aqui nas mãos da televisão, deixa em cima da televisão, ou o campo de futebol, ou no videogame, não sei, né? Deus não está mais no controle, as coisas saem fora do lugar. Então, eu acredito que esses projetos que a gente teve ali juntos, né, pastor? Foi tudo Deus que escreveu desde o começo. É verdade. Desde o começo. Então, assim, a minha história, ela se baseia em todo o sistema, e esse sistema não foi nada assim combinado, né? Foi tudo Deus que preparou. E então, assim, e parece que os 5 temas aqui, ele faz a minha vida inteirinha. Eu acredito também que o pastor, se o pastor ele vai ter também, né, o seu testemunho, e eu acredito que esses 5 temas também encaixam na sua vida, né? Então eu agradeço a Deus e falo para você que vai assistir essa live que compensa ter esse tempo com Deus, depositar sua fé nele, adorar a Ele e agradecer, né? Compensa. Mas e aí? Você fez a cirurgia, aí tinha os processos. E aí? E a pastora fala que é o espinho na carne, né? É o espinho. É o espinho na carne. Eu falo que eu tô curado, né? Eu falo que eu tô curado, só que eu passo por esses procedimentos. Não posso parar. Segundo o médico, ele fala que é pro resto da minha vida, né? É dolorido. É o espinho na carne. É o espinho na carne. É até Deus permitir, né, pastor? Porque eu acredito que Deus sabe, Ele conhece todos nós. Se Ele me curar de vez hoje, talvez amanhã eu saia dos caminhos de Deus, né? Deus vai falar, não, Thiago, eu vou curar você hoje. Amanhã já não quero mais ir para a igreja. Será? Perante todo o processo que você passou hoje, eu acredito que você teve uma grande lição. Isso é verdade. E eu falo para você, aqueles que passam pela lição de Jesus e entendem o chamado, se nega a si mesmo, carrega a cruz e segue Jesus. A Bíblia, ela nos dá essa base. Quem eu conheci
8 anos atrás, 9 anos atrás, já não é mais um Tiago. Hoje é um Tiago pai de família, um servo de Deus, que entendeu qual que era o chamado dele. E hoje está ali com a gente, em nome de Jesus. Não somando, não está fazendo número, não. Ele está fazendo a diferença. E eu creio que isso não é só para ele, é para você que está nos assistindo. Para você que outra hora pensa que o que você está passando é porque Deus não te ama. Não, Deus te ama. Ele só está te testando, só está te preparando para algo maior. Eu sei que tudo coopera para o bem. Tudo coopera para o bem. Nada do que tem acontecido é em vão. Deus, ele tem suas formas de trabalhar. E o Tiago contou algo que é forte, que ele precisou da fé. Teve que arrumar tempo. Em meio às situações ele teve que adorar. E entender que a cruz não é pesada, mas sim é o que nos vai levar adiante. Amém? E para você que vai assistir essa live, também deixa aí nos comentários o que você tem para agradecer, né? O que Deus fez na sua vida. E queria deixar uma pergunta, eu até acho que, se eu não me engano, eu vi no status do pastor. Para você, o que será um ano bom, né? O que será um ano bom? O que será um ano bom? O que é um ano bom para você? Embora as circunstâncias, né, os sinais se cumprindo, o que vem em 2025, né? Até Deus nos permitir. O que será um ano bom para você? Tá? É uma pergunta para você se refletir e talvez assim renunciar também, né? Trazer essa palavra assim, para renunciar, porque para seguir ali a Jesus precisa ter renúncia, né? Para seguir todos esses tópicos aqui tem que ter renúncia, né, pastor? E porque aí vem o processo de transformação. Então o primeiro passo quem dá é nós. Amém? Bom, nós vamos encerrar agora a nossa participação. Eu creio que Deus falou com você, Ele falou comigo. A presença de Deus aqui está muito nítida. E eu sei que vai surtir efeito na sua vida, na vida das pessoas que você ama. O que foi ministrado hoje, o testemunho do irmão Tiago, eu sei que vai além, vai além. Só que eu peço para você, em nome de Jesus, se inscreva no canal, aciona o sininho para quando chegar novas postagens você fica sabendo, acompanha, compartilha para as pessoas, nos ajude. Seja um missionário junto conosco em nome de Jesus. Amém? Se Jesus não voltar, 2025 nós estamos aqui de volta com novidades e muitas coisas para acontecer, muitos temas ainda que a gente não sabe. Deus dá para nós na semana, né, pastor? A gente ora, não é nada improvisado, não. Porque crente não improvisa, crente dá lugar. a gente ora, busca, mas nós vamos tá avisando antes. Amém? Que Deus esteja com vocês, a paz do Senhor. 2025, igual eu falei, se Jesus não voltar, vamos estar aqui de volta. Talvez cenário novo. Deus nos ajude. Quem quiser nos patrocinar, né, pastor? Nos procure. Né? Nos ajude, em nome de Jesus. Estamos começando, mas o que importa aqui é a presença do Espírito Santo. Verdade. Amém? Deus abençoe a todos. A paz do Senhor, que Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém. Glória.